Vamos lá, situações financeiras do Atlético. Ontem o Atlético recebeu alguns jornalistas lá na sede do Atlético para falar sobre esse momento que o Atlético está passando, quais a real situação financeira do Atlético, do aumento da dívida que assustou muitos torcedores do Atlético. Então hoje a gente vai dar uma desmiuçada mesmo, vai dar uma destrinchar ao máximo possível essas dívidas. E hoje a gente está aqui com o Rapsold, também com o Gabriel Marques, que fez a reportagem que a gente vai iniciar o programa de hoje, com o Thiago Valu e também com o Thiago Fernandes. E hoje também foi dia de apresentação do elenco atleticano. Vamos acompanhar? Mesmo com a chuva fina, alguns torcedores venceram o frio em busca de um autógrafo. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Dá muito tempo, são 2 aviões, mais 4 horas de carro até chegar aqui. Pouco a pouco, os jogadores chegaram. Daverson foi um dos primeiros e ainda falou sobre o reencontro com um velho amigo. Voltar a casa é motivo de muita felicidade. Muito feliz por encontrar meus amigos, né? Comissão, as pessoas que trabalham. E o Gabriel Menino aí dá um peteleco nesse moleque aí pra ver se ele vira Gabriel Homem, né? Um jogador carismático e querido pelo torcedor. O cara joga muito bem, tá jogando, sim. Ele fez 2 gols na semifinal da Libertadores. Mas este não é o único reencontro na cidade do Galo. Cuca chegou na quarta-feira para sua 4ª passagem. Um velho conhecido de alguns jogadores do elenco. Já tivemos duas temporadas já passadas, né? E uma foi maravilhosa, então tomara que seja um grande ano aí com o Cuca. E também de atletas que não estavam em Minas nas tais temporadas. Já trabalhei com ele uma vez, né? Tá sendo um prazer trabalhar novamente e vamos ver o que Deus prepara. Já tive ele no Corinthians, pouco tempo, mas muito animado pela nova temporada. Não faltou polêmica para esquentar amanhã. O capítulo 2 do embate entre Gabigol e Lianco promete bastante para o clássico no dia 18. Eu respeito muito o Atlético, é um grande clube, o maior de Minas é o Cruzeiro. Estou chegando em BH e querendo ou não, aqui eu tenho história já, porque o primeiro título lá foi eu que ganhei. Então, agora é seguir e fazer história no Mineirão. A minha postagem, acho, para quem sabe ler, entender um pouco, né? Eu acho que respeito muito, né? O outro lado, o próprio jogador também. Isso faz parte do futebol e eu acho que isso falta um pouquinho mais no futebol e eu quis fazer aquilo ali. E aproveitar que a gente vai jogar dia 18 também, né? E para dar um climinha. Quem não deu as caras aqui na cidade do Galo foi o meia Matias Zaratio. Ele negocia o seu retorno para o Racing, da Argentina, clube que já defendeu na carreira. O Atlético tem 50% dos direitos do meia e o Racing a outra metade. Tem jogadores que têm contrato curtíssimos aí, que vence em outubro, que vence em dezembro, que tem proposta daqui e de lá. Então eu me inteirar desses assuntos para pôr a cabeça do atleta aqui dentro e depois começar a extrair o máximo de cada um deles. Mesmo com saídas de jogadores, o assunto que mais domina o noticiário do Atlético nos últimos dias são as finanças do clube. Tanto as dívidas quanto os valores investidos no futebol. Nós estamos falando aí de uma média de 176 milhões de reais nos últimos 5 anos em investimento no Galo. Então aqui o que eu queria dizer um pouco é assim, eu leio direto, né? O Galo não investe. O Atlético investiu em 2020 e não investiu mais. O Atlético em 2023 só trouxe um jogador, só trouxe... Não, esses são todos os investimentos que acontecem no Galo. De novo, é o primeiro, segundo, terceiro time que investe no Brasil? Não, mas são investimentos relevantes. A análise completa das finanças do Atlético é o assunto que abre os donos da bola desta quinta-feira. Eu tô aqui para dar um recado muito importante. Isso é prestação de serviço, isso é utilidade pública, porque eu vou falar para você aqui da possibilidade de juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento de carro, moto, ônibus, van, caminhão. Vale para um contrato que já pagou ou que esteja pagando. Atenção, se você fez ou tem um contrato em vigência de financiamento de carro, ônibus, van, caminhão e você não sabe se tem juros abusivos, dá para descobrir? Dá. É fácil? É só pegar o telefone, chama agora no WhatsApp, 2566-2701,
no WhatsApp ou o QR Code que está na tela, aponta, fala com o consultor e pede uma consulta para saber se você pagou ou está pagando juros abusivos embutidos em contrato de financiamento. Vale para um contrato que já pagou, que está pagando, e mesmo que não tenha quitado, tá? Financiou em 36, pagou 12, em 24, pagou 8, não tem problema. Se pagou juros abusivos ou está pagando em financiamento de carro, ônibus, van, caminhão, não tem problema. Você pode receber até 80% de volta. A consulta é de graça, então faz agora, fale com os nossos consultores, porque é um acordo celebrado com a Solução Consultoria, a solução do povo. Casos como esse aqui podem ser como o seu aí. Então chama a nossa Solução Consultoria que ela vai te ajudar a descobrir se houve ou se há juros abusivos. 2566-2701, chame agora, 2566-2701 é no WhatsApp e resolva o seu problema de juros abusivos. Você pode receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida. É a Solução Consultoria, a solução do povo. Então vamos lá, né? Deixa eu apresentar a bancada de hoje, a turma de hoje. Rhapsody, como é que você tá? Tudo bem? Maravilhoso. Como é que foi de férias? Foi ótimo. Boa, né? Bacana. Beleza, hoje você tem muito o que falar aqui, hein? Demais. Você tem muito o que falar aqui hoje, Gabriel. Muito. O Rhapsody tirou férias? Teve férias? Nessa época do ano? Teve na época do ano anterior, né? Como é que você tá? Tudo bem? Vamos trabalhar de casa. Ô, Gabriel, eu já queria que você começasse falando, ontem você participou diretamente lá na sede do Atlético, do bate-papo, da resenha que aconteceu lá ontem com o Bruno Musi. Rap também estava lá, Rap? Tava lá. Tava também lá? Então hoje a resenha vai ser boa. Vamos falar muito, vamos esmiuçar, vamos colocar nesse telão aqui todo aqui para você ir explicando para o torcedor que está em casa como está a situação das dívidas do Atlético, que realmente são preocupantes. Não tem como a gente não falar isso. Gabriel, como que foi o bate-papo ontem? O que você conseguiu entender um pouco mais sobre essa situação que o Atlético vive? Olha, Elton, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo no estúdio, todo mundo ligado na tela da Band. Bom, o número final que a gente tem que abordar, como sempre, para poder começar, é que a dívida do Atlético, mais uma vez, subiu. Ela já tinha batido 2 bilhões de reais em 2022, agora no fim de 2024, ela chega à casa preocupante de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Bruno Musi tentou detalhar esses números, né, dizendo que, por exemplo, essa dívida chegou a 1 bilhão e 400 exatamente porque teve alguns, não aportes, né, mas compras aí que não estavam previstas e que entraram como contas líquidas a pagar. No entanto, a dívida bancária do Atlético mais uma vez aumenta, chega para 1 bilhão e 400. Não há previsão, pelo menos o que o Musi passa pra gente, de um aporte financeiro imediato no clube, algo para poder sanar as dívidas ou então ser convertido em compras de jogadores e principalmente, é um ponto até muito importante trazer isso, é porque, por exemplo, o investimento para a montagem do elenco, ele vai ser abalizado de acordo com as vendas do clube na temporada. Então, por exemplo, em 22, se eu não me engano, em 23, na verdade, se vendeu 112 e se gastou 119 para poder montar o elenco. Essa coisa mais pareada. Já no ano passado, se vendeu 155 para se gastar 211 para poder montar o elenco. E, bom, investimentos a mais que não estavam previstos, a gente pode discutir muito. Fato é, a dívida do Galo aumenta mais uma vez e isso tem motivo a preocupar, sim, o torcedor do Atlético, pensando que o seu clube pode deixar de ser competitivo nas próximas temporadas, ainda mais levando em consideração os outros clubes. Ô Rap, eu tenho certeza que depois dessa reunião você conversou com muitas pessoas, você procurou muitas informações. Tem algum detalhe novo que você pode passar de ontem para hoje que pelo menos deu uma minimizada no sofrimento do torcedor do Atlético quando vê os números de forma crua? E que a gente vai mostrar aqui. Elton, boa tarde ao amigo da Band, boa tarde a todos meus colegas. Seguinte, o Atlético ontem, né, apresentou esses números e todo mundo ficou muito preocupado, né? Todo mundo saiu de lá assim, aumentou mais uma vez a dívida. Ah, mas foi investimento, né? Compra de atletas. Ok, mas aumentou. O Atlético não conseguiu reduzir mesmo tendo uma temporada mais lucrativa da sua história em sentido de premiações, em sentido de venda de atletas. Foi a maior venda de toda a história do Atlético ano passado. Os 150 e... 155 milhões é tudo que arrecadou, mas o Paulinho são 90. Eu sei. Tudo que arrecadou foi a maior da história e premiação também. É 255 tudo milhões. Que o clube arrecadou na temporada, em 502. Premiação foi a maior arrecadação da história. Sim, 250 milhões. E também de venda de atleta é a maior arrecadação da história. O Atlético fatura a maior também arrecadação da sua história, 600 milhões. A anterior desta tinha sido 500 e alguma coisa.
E aí eu muito preocupado, pô, a dívida não diminui em nada, né? Você trocou ali uma dívida bancária por uma dívida da Arena MRV, a dívida da Arena MRV cai de 480 para 404, não salvo engano, 410 cai um valor expressivo, mas aumenta a bancária. E aí eu entrei em contato com um dos cabeças do Atlético, né? E um deles me disse o seguinte, realmente a ideia dos juros era de uma redução para 6%, ele foi para 12,5%, né? Então o endividamento do Atlético está muito preocupante. Nós vamos tomar uma medida que é, nos próximos 2 anos, colocar um aporte na ordem próximo de 700 milhões. Então vai ter novos aportes durante esses 2 anos. Lembrando que o Vocário ainda tem que aportar 60 milhões, o Figa tem que aportar 94 milhões. Então só aí nós estamos pensando em algo próximo de 150 milhões ou mais. E, e esse restante seria aportado ali por eles. Agora, se vai ser com uma venda de um pedaço que eles têm, ou se vai ser com eles pegando dinheiro próprio e colocando, eu já não sei informar, e eu nem entrei nesses métodos, eu já fiquei mais tranquilo. E essa pessoa que me passou essa informação, ela é uma pessoa muito comedida. Ela não passa informação de atleta, de venda de atleta, não falo sobre isso, mas isso daí, ela pode ficar tranquilo, que a gente sabe disso, a gente está vendo o aumento da taxa de juros, isso vai impactar no ano, e a gente entende que esse aporte não tem como fugir dele, e será feito ao longo de 2 anos, 25 e 26. Ô, Thiago Fernandes, quanto que se o torcedor pode ficar tranquilo vendo tudo isso que esses números que foram apresentados, e o Rep vem com essa informação que em 2 anos pode vir um aporte ainda de 700 milhões, mas é que os números, quando se fala em números, vai aportar agora mais 60 milhões, que é o que falta do Vocário, em investimento, mas eles evaporam de uma forma tão rápida que parece não fazer tanta diferença. E é isso que às vezes o torcedor que está em casa, que pega esses números e vai ler de forma crua, ficam assustados. Quanto que você imagina que isso aí pode, esse aporte pode chegar e dar uma minimizada nesse sofrimento que o Atlético vive, e quanto que isso pode ir para o futebol? Então, é que a preocupação do torcedor mesmo é o futebol, né? Os números são mais para a gente entender como funciona e tal. E eu, sinceramente, ainda mais depois que os clubes se tornaram SAF, eu pouco me preocupo com dívida de clube. O fulano está devendo 200 bilhões. Está devendo 300 bilhões. É maravilhoso, porque vem de manchete, vem de audiência, enfim. Mas eu, honestamente, não me preocupo com dívida de clube hoje. Exceto os que são associativos. Porque esses clubes são daquelas pessoas que estão ali como associados. A dívida é o que menos importa, pelo menos na minha cabeça. Até porque a dívida, se não for paga, ela fica para a pessoa física. Mas você tem juros para pagar, cara. Mas você tem juros para poder pagar, que vão comer no ano. Eu não tenho juros de ninguém. Mas o clube tem que se comprometer com isso, cara. Isso o que o clube tem que se comprometer é montar um time forte, Gabriel. Mas a partir do momento que você acha que o Rep falou e você trouxe, mas não dá pra que o valor da dívida aumentou graças à montagem do elenco. Mas aumentou Mas você acha que dá para fazer as duas coisas, Thiago? Assim, dá para controlar essa dívida, minimizar essa dívida. Mas se a dívida não for controlada, dá para ter bom time? Dá. Os times chegaram a 2 bilhões de dívida. Não parece muito. O Atlético chegou a 2 bilhões de dívida e sendo campeão brasileiro. Exatamente isso. Rola a dívida para frente. Mas não tá parecendo uma... Eu quero só jogar a lenha na fogueira. Os movimentos que acontecem hoje com o Atlético não parece um clube associativo? Quando você vê essas dívidas aumentando, a forma que é tratada, a forma que é levada até o torcedor, não está te fazendo voltar no tempo e lembrar do Atlético dos anos 2000? Não mesmo. Ô Eltinho, a verdade, e a grande verdade, é que no Brasil o que tem sido feito é isso. Eu talvez possa colocar como exceção o Ronaldo, mas eu precisaria ver os números também. O Ronaldo do Cruzeiro. Mas o Botafogo montou um timaço. Está sem pagar 13º, sem pagar salário de dezembro, está sem pagar a premiação dos jogadores que foram campeões. Errado, né? Então, cara, assim, eu também trato como um erro. O mais importante hoje, que para mim, são todos receberem em dia. Se tem funcionário recebendo em dia, tá ótimo, pelo menos na minha cabeça. Tá acontecendo no Atlético. Os caras pagam em dia. E aí, não pagaram o Cuiabá, hein? Não pagaram o Cuiabá, importante. Ainda não pagaram? Isso não. Ainda não pagaram. Agora é só quando a CNRD decretar que tem que pagar ou não. Tá na justiça. Então, isso é um problema. Esse é um problema.
Agora, eu tratar como a dívida aumentar, o Atlético ter uma dívida bancária grande, os juros comerem, é óbvio que é ruim para quem está lá no comando. Porque eles vão ter que dar respostas aos torcedores, colocando o time mais forte e tendo que arrumar um jeito de pagar essa dívida. O jeito que eles arrumaram é o jeito que o Rep falou, aportando 700 milhões de reais. Mas eu honestamente acho, e sinceramente, que o torcedor em casa, ele tem que acompanhar para ver as dívidas e tal, mas ele tem que se preocupar com a formação do time. E o Atlético, nesse momento, está atrasado. É só isso. Sim. Eu acho que o grande problema do Atlético... Cara, o problema do Atlético é o futebol. Tá. Hoje, para mim. Eu acho que essa dívida, em algum momento, ela vai ser paga. Caraca. Tá. Isso, eu não me preocupo com dívida, sendo muito honesto. Tá. O Valu, pegando esse final da frase do Thiago, do não se preocupar com a dívida e se preocupar com o futebol, você não acha que as duas coisas precisam caminhar juntos para ter uma tranquilidade? Porque quando você... eu não me preocupo com a dívida pode ir aumentando. Como que um time vai aumentar a sua dívida e conseguir fazer um time forte? Eu acho que não tem liga o negócio. Enfim. Eu acho que não fecha também, né? Boa tarde para você, Elton. Boa tarde para os amigos aqui no estúdio e nossos telespectadores, né? Os 500 milhões em dívidas do Atlético, vou falar 500 milhões, é o número aproximado, 505 agora, não me recordo exatamente as cifras. Se fosse uma dívida, ao invés de ser com os bancos, com jogadores, ex-técnicos, o Atlético teria um plano, né? Poderia ter adotado um plano, que seria o da RJ. Mas o caso de ter essas dívidas com os bancos, o Atlético não tem a opção da RJ, porque essas dívidas seriam executadas e seria decretada a falência do clube. Então, por isso que... Se a RJ não fosse aceita, aí poderia caber aos bancos negar a proposta e, por isso, abrir falência. Exato. Um caminho terrível mesmo. Exato. Então, era preferível que esses 500 milhões... se fossem, repito, com jogadores, trabalhistas, né? Digamos assim, com jogadores, ex-técnicos... Que absurdo você está falando, Valuzinho. Não, Thiago, o que eu tô falando é uma coisa sobre reestruturar o clube. Pera aí, cara. É simplesmente Ele não tá falando para não pagar trabalhador, cara. Pra você achar um absurdo o que eu vou falar, você tem que ouvir o primeiro. Não, eu não sou todo mundo. Thiago, então continua. Todo mundo me interrompeu. Eu só acho que é um absurdo o que você está falando. Não, você nem sabe o que eu vou chegar. Você é o Nostradamus agora? Você nem sabe o que eu vou falar, Thiago. Você disse, é preferível que a dívida fosse trabalhista. Claro, porque teria um plano real. Isso é um absurdo. Não é absurdo. Não é absurdo. Teria um plano... se reerguer. Bom, eu vou tentar seguir no raciocínio que eu estava construindo. Teria um plano real se os 500 milhões fossem dívidas trabalhistas, porque o Atlético teria adotado uma RJ e aconteceria de estar cumprindo isso mês a mês ou trimestralmente, e não essa questão que o Atlético apresentou ontem. Todos que estavam lá, é como se estivessem bem-vindos ao ano de 2021. Daqui a 2 anos, o Atlético pode mostrar de novo para o torcedor e falar que o planejamento que estabeleceram agora em 2025 vai ter que mudar para 2029, para 2030. Não há um plano com relação a isso. E eu acho muito grave, viu, Elton? Eu acho grave sim, quando um clube... O que o Atlético vai fazer? De 50 em 50 milhões, 90 em 90 milhões, ano após ano, mesmo montando times competitivos, vai seguir aumentando a dívida? Então, a gente tem que parar de elogiar os clubes que têm uma gestão, por exemplo, feita do Fortaleza, com as contas equilibradas, montando times competitivos. Vamos rasgar, então, e parar de tecer elogios para esses tipos de gestão, já que está tudo bem, fica devendo e ir montando times competitivos ano após ano. Eu só quero que alguém explique dentro dessa lógica para que o Atlético se tornou safo. Para montar time competitivo, Valor. Mas os agora, 700 milhões... você falar que é preferível dever o trabalhador à banca é sacanagem. Pelo amor de Deus. Pera aí. Tá errado. Os 700 milhões é para pagar dívida ou para montar time? Não, é para pagar a conta. Então, olha a diferença que é os juros na vida de um time. A questão é a seguinte, o que o Valu falou é muito importante. Hoje eu estava lendo uma matéria no qual o Botafogo não paga ninguém. Está devendo 13º e tal, e foi o time que ganhou a maior premiação do campeonato. Aqui, meu.
Eu não escutei você falar, não, porque quando você fala, não tá eu prefiro prestando tampar atenção, o ouvido, cara. porque você só Você não fala tá besteira. prestando atenção, é cara. tanta besteira que a gente Você vai não tá escutando, né, prestando Valor? atenção, Que a gente fica velho. doido. E o que o Não tá Valor disse, prestando atenção, claramente, para que não fique mal interpretado, o que o Valor disse, e o Thiago tentou distorcer, Pra variar. é que se estivesse ali, já com a dívida pronta, com a dívida feita e precisasse fazer uma renegociação, era melhor o caminho da RCI, né? RJ. Enfim, só que isso não funciona. Agora, fato é que isso que o Valu falou é muito importante. Os times não podem continuar montando as equipes baseado em endividamento. Não dá para fazer futebol sério assim. Você pega o Fortaleza, por exemplo, como bem disse o Valu, tá fazendo um trabalho sério. Você pega o Corinthians, que não paga ninguém. O Botafogo, que ganhou tudo, mas não paga ninguém. Não paga nem os times e não paga nem salário de jogador. Mas no teorema do Thiago tá tudo bem ser Corinthians. Porque Isso é o futebol. Isso é o futebol brasileiro. Isso é o futebol brasileiro. Porque o Thiago... Isso é o futebol brasileiro. O Thiago, ele não consegue fazer uma interpretação lógica da vida, infelizmente. Isso fica é o futebol brasileiro. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Mas não é porque é feito que tem que continuar, meu irmão. Quantos anos você tem? Não é porque é feito que tem que continuar errado. Prazer, futebol brasileiro. Se eu vou ter que te prazer, este é o Brasil. Muito prazer, este é o Brasil. Seja bem-vindo ao Brasil. Veio da onde? De Marte? Não é porque está errado. Você veio de Marte, é isso? Deve continuar Isso é o Brasil, irmão. Entendeu? Isso é o Brasil. Isso não é com o seu coletinho, não é com o seu coletinho, seu escritório. Não é no seu coletinho, com o seu escritório e o ar-condicionado. Você vai fazer futebol, sabe porcaria nenhuma. Montando o time, devendo todo mundo. Sabe absolutamente nada. E aí fica nessa historinha. Sabe qual é o seu problema? Você gosta de jogar, você gosta de jogar futebol. A verdade é o seguinte, futebol, se você não trabalhar de forma correta, não dá certo. Por isso que não estão trabalhando de forma correta? Por isso que tá todo Aonde está mundo incorreto? Você está querendo dizer que os caras estão trabalhando de forma incorreta? Não, você está dizendo isso? É o que você está querendo dizer que os caras estão trabalhando de forma incorreta? Eles querem pagar bobagem. Eles querem pagar. Enquanto você mas quer eles estão pagando sem dinheiro. Mas eles estão pagando. Eles estão rolando. Eles estão empurrando. Pelo amor de Deus. Peraí, calma. Senão a turma lá em casa também não dá conta de entender, porque estão falando em cima do outro, a discussão rende, mas falando em cima do outro não vai dar, vai pipocar tudo. Agora, eu não posso. Eu vou... Ô, André, dá para soltar os slides aqui? Dá. Vamos lá, do aumento das dívidas. Coloca aqui. Esse é a receita recorde, né? Então vamos lá. Receita recorde. A maior receita da história do clube. Falei ontem aqui que era a maior receita da história do clube, que era fato. Então, tá aqui. Maior receita da história do clube. 2021, hein, Eltinho? Importante frisar isso. Exatamente. Quando o Atlético foi campeão de dois títulos importantes e semifinalista da Libertadores. Ou seja, tudo aumentou, né? Mas se uma bola tivesse errada, cara, o Atlético podia deixar de receber 100 milhões. Tá, as premiações aumentaram. Isso aqui é custos e despesas. Não, isso é número, cara. Ô, Gabriel, você acompanhou lá ontem, representando a Band. Você podia levantar e ficar ali do lado, ali, por favor? Claro, bora. Por favor. Que aí você pode explicar cada uma das planilhas que você estudou bastante. Entra um pouquinho, por favor. Aí. É um assunto complicado para explicar. Isso. Vamos tentar dar uma esmiuçada para o torcedor, tentar detalhar? Exatamente. O que você vê nessa primeira planilha? Elenco de 21, importante falar é que a folha salarial, eles esperam manter a mesma, né? Que é 21 mais ou menos que se gasta por mês com o elenco. E aí por que ali está em 25, né? Porque se colocou junto a premiação, porque o Atlético, de fato, não foi campeão, mas foi semifinal, finalista da Copa do Brasil, né? Finalista da Libertadores. E por isso tem a premiação recheada e por isso a folha salarial teve esse aumento, o que leva também ao aumento no gasto com o elenco. Mas é bom lembrar que são 301 gastos com o elenco, 494 em vários outros custos, como viagem, gastos administrativos e muito mais. Agora a gente pode Então passar. Esse número aqui, o 494, é tudo que gastou. É tudo que gasta. Tudo que gasta. Mas dívida não está inclusa aí. Não, seguimos. Ok, vamos embora. A gente pode falar também sobre o tanto que o clube investiu para poder contratar. E é bom falar que investir qualquer dinheiro que é gasto com futebol é investimento. Então, por exemplo, em 2020, quando o elenco foi montado, obviamente vai ter um investimento muito maior. O elenco, né? O elenco campeão, trouxe muita gente, trouxe Zaratio. Começou a formar aquele elenco campeão. Exatamente. O 21 só existe por causa de 2020, não tem conversa. E pronto. Mas daquele ano para frente, esses investimentos aqui são principalmente renovações. E vão lembrar, por exemplo, mas o Pedrinho não chegou do empréstimo quase de graça. O Jamerson não chegou de graça e tudo mais, só que quando você assina esses contratos tem luvas. E por isso que o Atlético teve esses valores. E aí tem um salto ali de 211, exatamente porque o clube queria ser campeão, Elton. Então por isso que se gastou mais. A gente pode até passar, se não me engano, o próximo slide vai ajudar a mostrar isso. Só muda aí. Aí, Elton.
exatamente todos os jogadores que foram gastados aqui. Por isso, ó, Zarate, renovação, tem que pagar. Arana, renovação, tem que pagar. Nath, renova, tem que pagar. Alan, renova, tem que pagar. Vargas, renova, tem que pagar também o Vargas. Então, você paga os acertos e também você paga os erros neste caso. Agora, como a gente pode ver, aqui, ó, 112. Vamos pegar principalmente os anos da SAF, vamos lá. 119 gastos. Se não me engano, o próximo slide já é tudo que o clube arrecadou, com os nomes também que foram vendidos. 112. Aí a gente vê que equilibra o prato. Se gastou 112, mas se arrecadou 112 com a saída de todos esses jogadores aí, Nath Fernandes, Guga, Keno, Caleb. Pode-se dizer que tem muita gente aí que seria muito importante no elenco para poder chegar na final, né? Só isso aqui, ó, Caleb, Sacha. Se chegasse na final, mais uma vez, chegar na final da Libertadores com o Eduardo Sacha, acho que na vaga do Vargas, seria talvez mais proveitoso para o elenco. Sim. E aí eu quero só falar isso. Paulinho. Chamar a atenção aqui. Paulinho tá lançado no ano passado, só que o Paulinho foi vendido em dezembro. Né, Elton? Então, antes da venda do Paulinho, que é cerca de 90 milhões de reais, o Atlético tinha arrecadado 65 e tinha gasto 211. Então, a gente vê que nesse ponto, aquela promessa de, como disse o Muzi, equilibrar os pratos, nesse ponto deu uma balançada forte. E eu acho complicado o Paulinho, que é um cara que foi vendido no final do ano, falar que esse dinheiro é usado para poder montar o elenco. E me preocupa muito o Elton, porque é um dinheiro que não entra para poder montar o elenco do ano que vem. O Muzi prometeu uma meta de 160 milhões, né? Para poder montar o elenco. Arrecadar 160 e gastar 170. Ele falou que todo dinheiro que for de venda de atleta e de compra de atleta será direcionado para o futebol. Ainda eu fiz essa pergunta. Mantém sim? Ele falou, mantém. Então, se o Atlético gastar, vai gastar 160 milhões... E é o que ele quer também vender, 160 milhões. Mas não te preocupa, cara? Porque tem mais que vai sair o 160. Tem mais um slide do aumentar a dívida? Se eu não me engano, aqui se detalha. Esse aqui. Aí é uma pergunta que eu faço para todos vocês. Até assim, uma colocação que o Thiago falou. Eu entendo que os caras são administradores, são empresários de sucesso, mas eu não consigo entender o aumento da dívida tendo o melhor ano de sua história de forma econômica. Mas tá explicado ali. Thiago, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o não entender, é o melhor, o não aceitar, ficar surpreso, assustado, pois a gente tem todos esses números e a gente vê esse aumento absurdo de dívidas. Só dá uma olhada no endividamento líquido. Olha ali, dá licença aqui rapidinho, só para eu enxergar aqui. Desculpa, peço perdão, desculpa. Tirar do seu lugar aí. Não, né? não tem problema. Aqui tem 465 para 507 bancários. São os juros que o Rap falou. Aqui. Saiu de 6 para 12,5, Rap. O quê? Sai do Tinder, meu. Aqui. Saiu de 6 para 12,5 o percentual dos juros. Tava pegando outra coisa. Juros bancários? Os juros. De 8 subiu agora para 12,5. Dizem que vai chegar a 16. Então, nós estamos falando de um juros que subiu, juro bancário. Você está falando do bancário, lá em cima, né, Tio? O Atlético sai de 465 para 507. Para mim é explicável. A Arena reduz. O Profut Perse, vocês sabem explicar o que é o Perse? Aumentou. É imposto. É tudo isso é imposto. Mas o Atlético ficou devendo imposto, é isso? É porque tinham coisas lá para trás que estavam sendo julgadas, que foram definidas e que foi incluído. E é sempre importante que o Profut você tem que estar regularizado sempre, né? Você tem que estar em dia. Então tá aí explicado o porquê do aumento do Profut, contas anteriores que estavam sendo julgadas em questões. E o contas a pagar líquido, certamente é o futebol. Isso é o futebol, exatamente. E mesmo vendo a dívida bancária aumentar, você ainda não acha que não tem que pagar a dívida? Eu não posso chegar aqui e cobrar que o Atlético contrate o Arthur, o Júnior Santos, o Lúcio Acosta, ou quem quer que seja, e achar que o Atlético não vai aumentar o valor que ele vai ter que pagar. Porque a dívida de contas a pagar líquido, pense como um financiamento de carro. Você compra um carro, você tem uma dívida. É uma dívida. Sim. E a partir dali você está contraindo uma dívida. Essa dívida significa que, a partir daquele momento, você se planejou para pagar aquele valor. Então, essa dívida vai aumentar ano após ano. Sempre que o clube tiver que fazer contratações, incorporações no elenco, a dívida de contas a pagar líquido, que é a contratação de jogadores, ela vai aumentar. Então, mas vamos pensar como uma pessoa normal. Se na minha casa as dívidas estão muito altas, eu tento minimizar o futuro dessas dívidas. Mas então a gente não pode chegar aqui e cobrar que o Atlético tem que contratar esse tanto de jogador. Eu acho que o Atlético não chegou lá ontem para poder falar, vamos contratar. Eu acho que é justamente... a questão sim. Eu acho que o Atlético tem que falar qual é. Isso. A real. Qual é a real? E essa é a real. Olha, mas quando o Atlético mostra isso, ele tá falando a real. Não, mas ele tá falando que entrega isso pro Gabriel, não é a real. Isso é real. Tá escancarado. Isso é real. Então eu não posso investir, não seria isso. Apertem o Mas cinto. na verdade não tem como não investir, Elton, porque é o seguinte, o futebol,
ele vive do que fala está que eu dentro do falei campo. aqui há 2 minutos. Não, Repete, é totalmente diferente do que você vai falar. Pode falar. O Atlético, a partir do momento que ele planeja vender... O Bruno Musi deixou uma coisa muito clara ontem que eu achei muito interessante, que é o seguinte: o futebol do Atlético, em contratações, ele vai andar casado com as vendas. Então é o seguinte, se eu vendi 160 milhões, eu vou comprar 160 milhões. Eu vou casar isso. E patrocínios, receita de galo na veia, bilheteria e outras receitas de licenciamento de marca, elas têm que dar o suficiente para pagar juros, dívida, dia a dia do Atlético. Aí eu falo de funcionário, do porteiro ao CEO. É o operacional. O operacional. Famoso. E é isso. Então, diferente do que o Thiago tem que continuar endividando que não tem problema, não é isso. Não disse isso. É que tem que casar, disse sim, é que tem que casar isso daqui. E é isso que o Atlético vai fazer. Então, por exemplo, o Zarate agora está para ser vendido, sim, parece que vai dar já 24 milhões. Já existe uma conversa aí do Zenit interessado no Alisson. Então o Atlético vai trabalhando esses percentuais de venda para trazer. Agora, obviamente que se você não montar um time forte, o torcedor não vai pagar o ingresso de R$100. O estacionamento de 120. E tem que montar, né? Exatamente. Então, tá atrasado. É muito complexo e casar isso, mas a ideia é essa, segundo o Bruno Musi ontem apresentou. Agora, se vão conseguir é outra história. Estou contando para o torcedor aqui o que ele disse. Se vai chegar lá... A minha questão, quando eu falo a real, é a seguinte. Quando aconteceu a situação do dinheiro do shopping, não era para, em 2025, você e Gabriel podem me corrigir, Thiago também, Elton, não era para 2025 chegar a dívida e estar nesse patamar que está, com a questão da operação do shopping. Verdade. Essa é que é a questão, e isso é que preocupa o torcedor. Eu vejo nas redes sociais, mas e o dinheiro do shopping? Ele não ia resolver toda a dívida do Atlético. Não. Mas ela tinha que ser minimizada. O que foi falado à época era não dela chegar em 2025 90 milhões a mais, por exemplo. Agora tem a situação que o Rep trouxe de um aporte que ainda condicionante, né? O Rep, até 27. Deve acontecer. Deve acontecer até 27. Aí acontece o aporte. Não pode chegar em 28 perto disso aqui que está. Exatamente. Ou então, o Atlético vem a público, Thiago, e diga, o Atlético vai se concentrar hoje no pagamento da dívida da Arena, que é o que ele julga mais importante. Sim. Não é que ele não queira pagar os bancos, ele vai precisar de pagar, mas a dívida principal para o torcedor que não tem a obrigação de estar ligado em tantos números, pelo menos entender em qual direcionamento o clube está andando, para qual dívida ele quer secar primeiro, é apenas isso. Calote em banco é reparação histórica, não tem problema. Pode pagar. Mas não dá para dar calote em banco, cara. Aí não vai rolar calote em banco. Bem lembrado o que o Paulo falou, é por isso que eu tô falando assim, que muito dinheiro entrou no Atlético. Porém, isso... sumiu o banco. O dinheiro está entrando como numa máquina de moer carne. A gente dinheiro juros. A gente enxerga. Mas sabe tem um gráfico que mostra que o Atlético paga na Arena MRV Selic mais 5,9. O Rep, tudo bem. Mas a gente está falando de pessoas envolvidas no Atlético que estão acostumadas a saber tudo isso. Do andamento dos juros. Você sabe o que o Bruno Musi ainda falou ontem? Ele falou o seguinte, ele tinha uma expectativa a todo o Brasil que ia reduzir mesmo, mas o governo desandou e a coisa foi para 12. O Bruno Musi falou que se não houver aporte nenhum, se não houver nada, né, Gabriel? Ele disse assim, o Atlético até 2029 vai manter esse endividamento, vai ficar só pagando e a partir de 2029 tem redução. Só que o seguinte, se o juro sai de 12 hoje e vai para 15, já foi por água abaixo. Por isso que o aporte não tem como fugir dele. O aporte vai ter que acontecer de uma maneira ou de outra, que senão... quebra. Esse negócio me mata também, porque é complicado quando você mexe com a emoção do torcedor, né? Demais. Porque quando você promete, por exemplo, dar uma entrevista falando que até 2028 nós vamos quitar a dívida, o torcedor não tem que saber, cara. E até 2026, que é o ano que vem, também, estaria pela metade. Estaria 341 milhões de reais. Não, na verdade, até 2026, quando eles falaram lá em 341 milhões de reais. Era um terço. É um terço, né? Um terço. Então cara, assim, a respeito disso que eu tô falando. Pois é, cara. Coisa mais é ser sincero. Literal. É ser sincero. Porque entra dinheiro para poder pagar a dívida. E aí o time, nesse momento, perdeu o Paulinho, vai perder o Zaratio e tá pronto para poder disputar um campeonato brasileiro? Como é que fala? O time quer ser competitivo. O Atlético é competitivo? Você vai pensar assim, sem reforçar o Paulinho, o Atlético tem uma deficiência grave no seu elenco? Mas eu acho que vai trazer. Aqui, ó. Vamos lá. Mas vai trazer. Então, mas aí que tá, de onde vai vir esse dinheiro? De onde que vai vir? O ano passado a gente falou aqui o tempo todo que o elenco do Atlético era curto.
Hoje, eu sempre discordei. ele é mais curto Mas ainda. ele mostrou curto. Ele se mostrou Como curto. que ele se mostrou curto? O Atlético foi No Campeonato vice-campeão Brasileiro. da Não, mas- Libertadores, No Campeonato vice-campeão Brasileiro, da Copa amigo. do Brasil. No Campeonato Passou Brasileiro, sufoco no amigo. Brasileiro e teve que usar o Vargas Passou e por erro, o Brian Palacios e o Acadêmico Alisson não de conseguiram planejamento entregar o que você brasileiro. imaginava, por No exemplo. Brasileiro, quando o Atlético passou a utilizar um monte de jogador O lateral reserva, direito em reserva. jogos que eles não precisavam fazer isso, o Atlético passou sufoco mesmo. Hoje, por exemplo, hoje eu creio que venha a ser uma preocupação pro Cuca. Eu creio muito nisso, que é uma preocupação pro Cuca o Atlético ter perdido 8 atletas e ainda teve a recomposição à altura e chegaram 2 nomes. Pois é. Então pelo pouco que eu conheço do Cuca, pelo pouco que eu trabalhei com o Cuca nas oportunidades que ele aqui esteve, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, eu acredito que ele está extremamente preocupado e incomodado. E ele cobra, né? E ele cobra. Nomes que não foram fechados pelo Atlético. Chegaram da transação do Paulinho. Exatamente. E o Vitor vai ter erro zero, né, cara? O Vitor não pode errar com esse dinheiro. Deixa eu